Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Segurança Descomplicada. Eu sou o Carlos Braga e sou engenheiro de segurança. Hoje a gente vai bater um papo aqui muito legal. A gente vai falar um pouquinho sobre desmistificando a auditoria. É um assunto bem interessante, uma coisa que ocorre sempre no sistema de gestão das empresas. Então é um papo bastante interessante. Eu estou aqui com um especialista em auditoria, é meu amigo e trabalha comigo. Vou deixar ele aqui se apresentar para vocês, mas enquanto isso, vamos lá curtir aí o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, né, para dar mais força aí pro podcast, para o Segurança Descomplicada chegar a mais gente. Bom, meu amigo, obrigado aí pelo ter aceitado meu convite. Eu sei que é difícil, né? A rotina, a gente fica meio nervoso, mas faz parte. Se apresenta aí para essa turma aí, quem é você? Bom, Carlos, primeiramente obrigado pelo convite, né? Mais um prazer, né? Estar aqui. Estamos praticamente todos os dias juntos, mas aqui em especial, né? É bem bacana esse momento, é uma forma de trocar ideia, né? Bom, sou o Fábio Cabral, eu sou técnico de segurança do trabalho, sou também formado em geografia, sou especialista em engenharia ambiental, já trabalho aí no ramo há praticamente 20 anos, vou fazer 20 anos na área de saúde e segurança ano que vem, se eu não me engano. Né? Então, já é uma boa experiência que a gente tem aí na área. E na área do offshore, principalmente, né, que a gente vai falar um pouquinho também, assim, de certa maneira, né? Há uns 15 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Bastante tempo. Sou novo, mas... Tô velho. Tô velho. É isso aí. Então, como a gente já havia falado, né? E que é o tema, né, do nosso assunto, a auditoria. Sim. Então, para a gente começar aí esse bate-papo, primeiro lembrar, né, até para o pessoal que está nos assistindo, o Segurança Descomplicada, o intuito dele é trazer assuntos de segurança de uma maneira mais fácil de se entender, de uma maneira mais desmistificada, para que as pessoas compreendam um pouco o que é a segurança do trabalho, a importância principalmente da segurança do trabalho na nossa vida, não só no trabalho, mas fora do trabalho também. Então é legal. E vamos falar sobre desmistificar a auditoria, que é sempre uma coisa, não sei se é impressão só minha, mas sempre quando a gente fala em auditoria, o pessoal já levanta as orelhas, né? Fica com medo, e é um Deus nos acuda. Correria, né? Correria. Desespero, são as palavras que... O que é auditoria? Bom, uma auditoria, né, ela é um processo, né, que visa avaliar, né, a questão de como a empresa funciona, né, avaliar os pontos de melhoria, avaliar como é o diagnóstico, né, de fato das empresas, né, do seu processo do seu sistema de gestão. E o que acontece? Existem vários tipos, né, de auditoria. Né? Então, como ela é um processo de amostragem, né, ela é diferente um pouquinho do conceito de inspeção. Né? Só para a gente contextualizar, né, a inspeção é você verificar algo, né, específico e testar, avaliar. Auditar é um processo de amostragem. Eu não vou precisar ver tudo que eu preciso de uma empresa. Eu vou ver uma amostragem, né, dos processos e entender quais são os principais gatilhos, né, enfim, oportunidade de melhoria, não conformidades, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí desses conceitos, né? Basicamente. Na prática é verificar o sistema de gestão. Né? Verificar se o sistema de gestão da empresa está implementado, né, e enfim, de identificar como eu falei novamente, né, os processos, as oportunidades de melhoria. A gente vai, né, bagunçar isso aí mais um pouquinho. Vamos estressar mais um pouquinho isso aí. Quais tipos de auditoria a gente tem? Nós temos as auditorias internas e as auditorias externas, tá? Que a gente chama de auditorias de terceira parte também, né? As auditorias internas são auditorias que são feitas dentro da empresa, né, para avaliar o seu sistema de gestão, como eu falei, e as auditorias externas são por órgãos certificadores, né, que vão te certificar, te classificar, né, através de algum requisito. Então, pode falar. Não, pode. Então, e aí, dentro desse contexto de interna e externa, que a gente vai se aprofundar mais,
A gente tem, falando do sistema de gestão, né, nós temos as auditorias da ISO, né, das ISOs. Né? Hoje a gente tem a ISO 9000, que é a da gestão da qualidade, né, que é principalmente focada na satisfação do cliente, focado nos processos da empresa, na organização da empresa, né, nos procedimentos, a parte estrutural, vamos dizer assim, organização como um todo. A 14.000, que fala sobre a gestão ambiental, né, a questão do viés da sustentabilidade, onde você avalia toda a parte da gestão ambiental da empresa, verificando os requisitos, né, aplicáveis, e a ISO 45001, né, que também trata da parte de saúde e segurança ocupacional, que é voltada de fato aí para o tema em epígrafe. Né? Uhum. Vai ver mais as questões de segurança Exatamente. mesmo do trabalho, não segurança física, Física, né? exato. E meio ambiente e saúde. Então, legal. E por que antes do porquê, né? A auditoria, a gente precisa fazer auditoria. A certificação, hoje, ela é obrigatória. Eu preciso ser 9001, eu preciso ser 14.001, eu preciso ser 45.001. Ela é obrigado ou não? Excelente pergunta, né? Muitas pessoas acham que é obrigatório, né? A ISO. A ISO, ela é uma certificação voluntária. Né? Vai depender muito do ambiente, a esfera que a sua organização queira atuar. Então, se você quer, né, ter um sistema de gestão certificado, isso vai ser um grande diferencial para a sua organização, né? ter tal certificação. Hoje, diversos players, né, diversas empresas contratantes, seja do mercado offshore ou não, né, elas, por contrato, se você tem essa certificação ISO, né, muitas das vezes ela no contrato é um diferencial para você entrar, né, ganhar uma licitação, né, conseguir, né, o aporte, né, de serviços, né, a serem prestados, e isso realmente vai fazer diferença. Então, hoje no mercado aí do óleo e gás, principalmente, a maioria das empresas, entendo eu, que tem essas certificações, e elas que norteiam bastante, né, o sistema de gestão da empresa. E é uma coisa legal, porque você consegue garantir, né, o seu sistema rodando e funcionando, porque você tem uma terceira parte, né, tem uma certificadora. Porque você pode ter um sistema de gestão sem ser certificado. Sim. Mas não vai ser aquela coisa assim de... como que a gente pode falar? Uma coisa confiável, né? Sim. Confiável. Porque você não tem uma certificadora para ir lá checar e ver se realmente está. Que aí você mesmo pode dar um jeitinho ali nas coisas que você pode verificar. Sim. Mas assim, a auditoria é bom? De fato? Sim, ela é a auditoria. Só recapitulando um pouco, antes de entrar nessa questão de se a auditoria é boa ou não, né? A certificação, né, as auditorias externas, elas visam justamente o quê? É acreditar. Né? Então, as certificadoras, as empresas que visam, né, certificar com as ISOs, por exemplo, elas são órgãos reguladores, né, são organizações reconhecidas, né, no mundo, né, enfim, através de associações que visam acreditar que aquela empresa ela possui um sistema seguro, um sistema eficiente para... Enfim, a gente falou de 3 ISOs aqui, né, de qualidade, meio ambiente, segurança, mas existem centenas de ISOs aí, vou dizer quase centenas de ISOs para diversos assuntos. Você tem ISO de eficiência energética, você tem ISO de responsabilidade social, né? Enfim, sustentabilidade, você pode se certificar no que você quiser. Né? Tem muitas indústrias que se certificam por N ISOs para poder garantir a acreditação daqueles produto, daquele serviço. Vai depender, justamente como eu falei, como é uma certificação voluntária, ela vai depender do teu negócio. O ramo que você está atuando. O ramo que você né? atua. Então, isso é uma decisão muito da alta administração. Né? Então, acho que é nesse caminho. E a auditoria é boa? Né? A auditoria ela é boa, sim. Eu considero ela boa. Por quê? Muita gente não acha que é boa. Né? Muita gente acha que a auditoria é um processo que vai
apontar dedo para as pessoas, Levantar os erros. só levantar erro, né, com viés punitivo. E não é isso. Então, hoje, para quem trabalha com sistema de gestão, como a gente já trabalha há um bom tempo, a gente acaba ganhando uma certa maturidade em relação a isso. Mas o nosso papel, dentro da organização como profissional da área, é fazer o que? Estabelecer essa cultura, né? Fazer essa cultura de auditoria, né? De processos, não conformidades. Quebrar paradigma. Quebrar esse paradigma, né? Porque senão fica uma coisa muito engessada. Vou fazer só porque é obrigação. Não é isso. A gente tem que trazer o viés positivo disso, que são as melhorias, né? Uhum. É o processo de melhoria contínua. Então, que é o nosso famoso PDCA, né? Então, é cíclico. Ele gira. Ele não é linear. Então, isso é para qualquer processo, seja segurança, seja meio ambiente, seja saúde, enfim. É nesse sentido. Então, nosso papel é amadurecer isso, né, dentro das organizações. Tá? Então, por isso que eu considero como boa, mas temos esse desafio aí em frente, né? Porque a gente está trabalhando com pessoas. E cada pessoa pensa de um jeito e a cultura de cada um. Recebe de um jeito diferente. Porque, basicamente, quando a gente tem um sistema de gestão, ele precisa rodar de uma maneira que a gente consiga cumprir, principalmente com os requisitos legais, né? Sem dúvida. Você tem que cumprir, até de acordo com o seu ramo de negócio, o que você precisa fazer para aquele negócio dar certo. E então você precisa ter os procedimentos, você precisa ter as ferramentas específicas para garantir que aquilo tudo que você está planejando no PDCA, que aquilo aconteça ao longo do ciclo de um ano. Sim. É importantíssimo isso, né? Então, a auditoria, ela vê isso. A auditoria vê, quer dizer, ela está fazendo ali uma verificação de acreditação mesmo, de que realmente ele está conseguindo, o que planejou, está conseguindo cumprir. Exatamente. Correto? É correto. A palavra vem de crédito, né? Não é acreditar, né? É acreditar mesmo. Né? O pessoal às vezes está escutando, né? Pode achar que é acreditar. Acreditar é diferente. Acreditar é dar crédito, né? Veracidade da informação, né? Do processo, né? Então, é nessa linha, assim. E qual que é a diferença, né, de auditoria interna para externa? Sim. Bom, a auditoria interna, ela é um processo que é verificado pelos próprios membros devidamente qualificados, né, nas normas que forem pertinentes do negócio. Você pode ter curso de auditor interno da ISO 9000, né, 1445. Você vai fazer uma auditoria interna baseada, você vai ser apto, né, para realizar uma auditoria dentro da sua organização através de você ter um curso de qualificação de auditor. Então, né? Para ser auditor, para fazer auditoria interna, tem que ser um auditor, e para ser auditor tem que ser treinado. Você tem que ser certificado em alguma organização reconhecida, né? A gente tem diversas aí. Então, você tem que ter o certificado de qualificação como auditor. Se você não tem o certificado como nessas ISOs, né? Salvo se você tiver um sistema de gestão que permita isso, mas isso não é comum. Né? Você vai ser só um apoio, um auditor de apoio, mas isso não é comum e nem é adequado. Mas aí, quando você é certificado, a certificadora, né, a própria ISO, ela determina que tem que ter o treinamento. O treinamento, a qualificação, exatamente. Você tem o auditor interno, né, e depois você tem um curso de auditor líder, que já é uma outra esfera, que acho que depois a gente pode falar rapidamente. Então, minimamente, para uma auditoria interna, você tem que ter essas qualificações. Tá? Então, é importante aí nesse processo de condução da auditoria. Né? Como a gente... enfim, voltando para a parte interna. É isso, basicamente. Né? E trazendo um pouquinho da diferença da interna para a externa, é que a externa ela é feita por uma terceira parte, que é um órgão certificador, que ela vai verificar todo ano lá, né, como é que está o seu sistema de gestão e vai endossar o seu certificado. Né? Então, o certificado daí tem suas validades, né? E aí você tem todo ano uma auditoria de creditação para o mantenimento desse certificado. Então, você tem um ciclo lá de anos, né, para
fazer toda a parte de verificação anual e renovação, né, do certificado. Enfim, vai ser uma escolha da empresa. Se quiser, qualquer momento, ela não quero mais ter certificação ISO. Ela pode sair, eu não quero mais. Eu tenho meu sistema. Aí é questão de escolha, né? E de mercado, E né? de Porque mercado. pode perder cliente com isso. Você pode perder cliente com isso, exatamente. Então, assim, a ISO, a gente tem um período. Como é que funciona isso? Ela tem uma validade, né? Como é cíclico, então eu tenho uma validade e preciso renovar. Isso. Como é que é isso? Então, você vai entrar no processo, vamos supor, uma empresa que não tenha ISO ainda. Eu quero ter a ISO 9000, por exemplo. Ela vai iniciar um processo de adaptação, ela vai ter o quê? Todo um processo de gap analysis. O que é um gap analysis? Normalmente você contrata, às vezes, uma consultoria externa, ou até mesmo o seu próprio colaborador, que tem um certo conhecimento, vai fazer esse meio de campo, identificar quais são os gaps para ver o que eu vou me adaptar. Então, esse é o primeiro passo. Eu preciso entender o que eu preciso ter minimamente para ser apto a ser certificado. A se certificar. Mas eu quis dizer o seguinte, você falou que 1 ano, 2 anos, o certificado vale quanto tempo? Então, ele vale por 3 anos, tá? Com auditorias anuais, como eu falei, mas voltando, recapitulando, né, que eu falei. Você entrou no processo, você fazer a primeira auditoria, você vai emitir o seu primeiro certificado, no qual ele vai valer por 3 anos. Né? Beleza, teu certificado vai 3 anos, mas nesse intervalo de tempo você tem a auditoria anual, até você renová-lo. Então, anualmente é feito por uma empresa certificadora. E qual o escopo dessas anuais? Né? Então, eu faço um manual e quando vence tem um escopo diferente? Como é que funciona? Mais ou menos, não é escopo diferente, escopo é semelhante. A diferença, às vezes, é o processo de amostragem. Né? Diferente um pouco da renovação e da emissão de um certificado, né? Uma auditoria anual vai depender do auditor diminuir, às vezes, a amostragem. Os processos são os mesmos, mas talvez que pode diminuir, dependendo da sociedade, da organização reconhecida, ela pode diminuir a amostragem dos processos. Que aí a gente está avaliando todos os departamentos da empresa. Então, você está falando aí de SMS, né? de compras, manutenção, a alta administração está extremamente envolvida com isso. A RH, operações, o próprio navio, né? São as unidades, enfim, dependendo do negócio da empresa. E dentre outros departamentos, até o financeiro está dentro, comercial. Todo mundo tá envolvido aí, né, no escopo, né? Se você para ser auditado. Tá passivo de ser auditado. Então, a partir do momento que você cria procedimentos para cada área, o auditor simplesmente ele vai se basear nos teus procedimentos. Você tem isso aqui, você tem aquilo, considerando, obviamente, o que prescreve a norma, né? Que isso a gente pode depois falar com mais detalhes, né? Sobre a estrutura. E assim, voltando para a interna, né? O que eu preciso para fazer uma auditoria interna? Eu digo sem ser o gerenciamento. Sim. O gerenciamento. Qual que é a burocracia de se fazer, né? Como que eu preciso... O grande lance, né, Carlos, assim, na auditoria interna, na minha visão, experiência aí de alguns anos, primeiro é ter planejamento. E o que tem dentro desse planejamento? Você ter um cronograma, estabelecer os prazos, limites, você tem os limites regulatórios, né? Mas você tem que se planejar sempre com antecipação para evitar perda de prazos. Então vai depender, por exemplo, se trabalha com navio, é diferente, né? É dinâmica. Não, é bem diferente. Muito diferente, depende de janela operacional, né? Diferente de uma fábrica, tá ali o tempo todo. A hora que você quiser, tá só fazer. Exatamente. Então, enfim, você tem que ter o planejamento que envolve a equipe que vai auditar, né? Você tem que garantir que as pessoas estejam qualificadas, organizar esse time de auditoria para cada unidade, né? A data planejada. Em cima disso, a comunicação com a unidade que vai ser auditada é muito importante. Você avisar, você tem que avisar com uma certa brevidade aquela unidade que vai ser auditada, minimamente o escopo. Você não precisa entrar em detalhe, mas eu vou ver o escopo da auditoria é esse, X, Y, Z. Isso é um protocolo. Não é você chegar lá e sair auditando sem avisar ninguém.
É para se preparar, né? Também, Não né? é só se preparar. Acho que não é essa a palavra, assim, sabe? Eu acho que a gente não tem que entrar na casa dos outros dando Pontapé na pontapé porta. na porta. Então, é o respeito. A auditoria requer respeito, requer um protocolo, na minha visão. Uhum. Né? Então, feito isso, né, você vai lá auditar. O que você tem que fazer lá já no processo de auditoria? Né? Você tem uma lista de verificação, né, que você vai se basear para poder auditar, né? Por amostragem. Você vai definir o escopo ali de quais áreas vão ser as áreas que vão ser auditadas daquela unidade. Eu vou auditar departamento X, fulano vai auditar departamento Y, acordar os horários, respeitando a operacionalidade. Isso é muito importante numa reunião na reunião de abertura. E assim, feito esse planejamento, né, essa reunião de abertura, você tem um protocolo inicial. E aí sim, depois você vai executar aquilo que você planejou. Claro que não é o mundo, né, não é o mundo de Alice, né? Que a gente fala aí, né? Não é um mil maravilhas. Só que acontece, claro que você pode ter flexibilidade de horário a depender ali da condução. Isso acontece, Sim, isso é normal. Isso... E para fechar, né, resumidamente, fez toda a auditoria, você sozinho, se você ser só o auditor, né, ou se tiver com uma equipe auditora, reunir a equipe auditora, fazer um fechamento interno dos itens que foram apontados, descrever de forma bem objetiva o que foi visto, qual é o apontamento, se é uma não conformidade, se é uma observação, se é uma sugestão de melhoria, se é um ponto positivo também, né? Pela ISO você tem essas 4 possibilidades de resultado numa auditoria, né? E se for uma não conformidade, dizer quais são os requisitos da norma que não foram aplicados, que não foram atendidos, né? Isso na não conformidade. E ter uma evidência, né? E só para a gente fechar. Feito isso, você vai convocar ali o pessoal, né, que foi auditado naquele dia, na unidade, e fazer justamente essa reunião de encerramento para esclarecer o resultado da auditoria. Então, onde você vai justamente explanar ali o que você encontrou de deficiência, né, observação, enfim. E a gente pode até falar desses 4 elementos, se você quiser. Vamos embora falar? Ponto positivo. É um ponto positivo, né? Dentre esses 4 itens aí, né? Fazendo um gancho, né, Carlos? Fazendo um gancho. Bom, ponto positivo, né? Basicamente é o nome por si só. São evidências que você faz além do esperado, né? Se a norma te exige que essa mesa tem que ser cinza, né? Pô, mas só que você viu lá que tem uma borda emborrachada da cor zebrada, você tem um jarro de flores, tem uma caneca da segurança descomplicada, né? Então são diferenciais, né? Então são diferenciais. Fazendo uma analogia óbvia, né? Então são coisas que vão diferenciar, que vão além do que é exigido. Sugestão de melhoria são situações pontuais que você, como auditor, pode sugerir. Uma melhoria, às vezes, no ambiente de trabalho, uma melhoria de um procedimento, né? Às vezes você encontrou lá, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui mais factível. Supor que você tem a bordo lá no navio locais com diversos, sei lá, sinalização de segurança. Aí suponhamos que você encontrou alguns lugares pontuais sem essa sinalização. Então, uma sugestão de melhoria é você colocar uma sinalização naqueles locais ali bem específicos. Esquecidos, vamos dizer, aqueles cantinhos esquecidos. Seria uma sugestão de melhoria, entendeu? Para melhorar a sinalização daquele local. Não é diferente do agora que a gente vai subir, né? Uma observação são situações não uma situação só pontual, de certa forma, né? Poucas situações, né? De algum processo. Por exemplo, vamos supor que você avaliou 10 10 registros lá de uma permissão de trabalho, né? Que a gente fala tanto de permissão de trabalho. Mas suponhamos que você encontrou dentro dessa amostragem de 10, 1 ou 2 falhas de preenchimento,
de alguma coisa boba, esquecer um tique, esquecer uma assinatura. Sinceramente, isso não é sistêmico, né? Não é o geral. É uma coisa, uma observação para chamar a atenção que se você continuar tendo essas pequenas falhazinhas aqui, porque vai voltar depois. Na outra auditoria, ou até mesmo no seu dia a dia, você tem chances de quê? Continuar com aquele erro. Então, isso é um exemplo de observação. Diferente agora da não conformidade. A não conformidade, ela é um não atendimento a um requisito específico. Seja ele da própria norma, seja ele um regulamento marítimo, um regulamento do Ministério do Trabalho, um requisito do cliente. Então, isso tudo que você não atendeu. Pegando o mesmo exemplo da PT. Vou dar outro exemplo, né? Suponhamos que eu estou fazendo uma ronda, né? E aí vejo um trabalho a quente, né? Pela norma, né? Pelos procedimentos, enfim, requer uma permissão de trabalho. Aí suponhamos que eu vou ali, fulano, você pode me apresentar a sua permissão de trabalho? Desse trabalho a quente que você está fazendo aqui? Pô, meu chefe, poxa, a gente não emitiu a permissão de trabalho, a gente esqueceu. Isso é uma não conformidade, isso é um não atendimento ao requisito, né? São situações óbvias que a gente tenta exemplificar, né? Como possíveis resultados de auditoria. E aí, tendo a não conformidade, a empresa precisa se organizar para responder, né? E é depois da finalização, né? Isso. Quando é interno, eles propõem o prazo e a gente verifica se cumpriu ou não. E externo ele precisa aprovar, né? Também tem esse viés, né? Se ele escreve uma defesa lá de uma ação e se ele não concordar também, ele pode não concordar e ter que fazer outra, é isso? Sim. Na interna você vai definir lá, o teu sistema de gestão vai definir, toda não conformidade, você tem que ter 90 dias para tratar. Então, mas antes disso, antes do prazo, né? Se você identificou uma não conformidade, até mesmo observação, você tem que traçar o quê? Um plano de ação para cada uma delas. Então, é muito importante que esse plano de ação seja feito em conjunto, obviamente, com a unidade que foi auditada. Até para ver a razoabilidade, né, das ações que tem que ser eficientes, eficazes, mensuráveis, né, e factíveis, vamos dizer assim, ao negócio também, né? Você não vai criar um mundaréu de coisas que às vezes vai ser inexequível de executar. Mas não você consegue atender, né? Exatamente. Não adianta. Exatamente. Então você tem que criar um plano de ação SMART, né? Que a gente chama, né? Específico, lá, mensurável, né? Enfim, atingível e etc. E é assim que a gente faz. Feito esse plano de ação, você vai disponibilizar para a unidade auditada. E aí vem um pós-auditoria, né? Que é você monitorar o tratamento daquelas não conformidades dentro do prazo e avaliar as evidências objetivas que foram propostas. De tratamento também. De tratamento, né? Exatamente. Isso aí. De tratamento também. Isso na interna você consegue fazer. Assim, na prática, é isso. Na prática, né? Na externa já não, você tem que apresentar uma proposta de plano de ação para unidades, para a certificadora, né? Para eles aprovarem se aquelas propostas de ações são realmente execuíveis, se elas vão ser eficientes. Vai realmente eliminar, né? Vai realmente eliminar a causa raiz ali, né? Da não conformidade. Porque é muito fácil de escrever qualquer coisa, né? Mas você tem que ter um crivo de qualidade e assertividade. E a auditoria interna, né? A primeira pergunta que eu fiz, a segunda, né? É bom? A auditoria é bom? Eu falei, é bom. É bom por quê? Nesse caso, por exemplo, você deu um exemplo bom aí da certificadora, ela vai pegar uma não conformidade, ela vai aprovar esse plano seu de não conformidade, se realmente ele é factível, se ele realmente vai eliminar a recorrência, né, que é importante, né, que o seu plano ele tenha esse viés de evitar que aconteça outra vez. Então, quando a gente está fazendo uma auditoria interna, o bom é o quê, né? O bom é que você está dentro de casa, né? Como é que é? O que as pessoas... Agora, a gente está falando até não só para quem é da área, mas também para quem de outros departamentos trabalha, né, em empresas diferenciadas.
a gente está falando aqui só das ISOs, que aí a maioria dos ramos precisa de ter ISO, né? Por que é bom o interno? Por que a gente deve, né, não virar mais o olho, pô, vem auditoria, né? A auditoria interna é muito melhor você resolver os problemas dentro de casa. Vamos falar grosso modo, né? Resolver os problemas que eu falo... Lavar roupa suja. Lavar roupa suja dentro de casa. Mas não levem a mal esse jargão, essa né? Analogia, né? Essa analogia. Mas é assim, é importante entender que a gente, é aquilo que eu falei no começo, a questão da maturidade. Então tem organizações que são maduras, tem outras que ainda estão em processo de amadurecimento, tem outras que não têm amadurecimento nenhum. Entende como algo punitivo que vai expor as pessoas, que vai ser passivo até de demissão se alguém errar. Né? Infelizmente a gente acaba vendo isso, né? Tem gente que tem essa reação, né? Que tem esse entendimento. Exatamente, você vai ser punido por isso, porque eu tomei uma não conformidade. Na verdade, então não é dessa forma. Eu acho que a gente tem que ter essa palavra maturidade para entender que ela é boa, né? Então a gente fala aí para as empresas aí, para os demais colegas aí de outros departamentos que não estão diretamente ligados à auditoria, para tentar absorver que a auditoria é algo que vai trazer benefícios, porque é uma visão de pessoas que estão em áreas independentes. Por exemplo, eu não posso fazer auditoria no meu setor. É conflito de interesse. Porque você vai fingir que não viu a não conformidade, né? Entendeu? Há um conflito de interesse. Então, quando você for... Então, aí, pegando até carona no planejamento de auditoria, você tem que, quando você for fazer uma auditoria bem grande, né, no departamento, na empresa, você tem que escolher os auditores de forma que não haja esse conflito de interesse. Né? Auditar a mesma área que você trabalha. Não faz sentido. Isso é até preconizado pela própria norma. Não, e até uma outra coisa boa nessa questão é porque você, quando sai para um outro setor também, você tem uma visão totalmente diferenciada. Você não está viciado no que ele está fazendo. Então, você consegue enxergar coisas melhores, né, coisas diferenciadas no ambiente. E eu digo assim, a auditoria é bom. Por quê? Porque você disse, né? A gente vai arrumar a casa, a gente vai verificar se o sistema... Porque a empresa ela faz um planejamento estratégico. E ela, né, toda empresa, a visão dela é lucro, né? Então ela tem que ter um jeito... Então tudo que ela faz é baseado nesse atendimento a requisitos, no atendimento, né, ter as conformidades e lucro. Então ela vai ter ali... Então quando você vai ter esse planejamento. Quando você faz a auditoria, você está checando, né, o cheque do PDCA, né, se está cumprindo com tudo que está determinado, de acordo com o que foi levantado, né? Sim. Sobre os riscos, né, que a empresa tem. Então, a gente tem essa oportunidade melhor de ver, de se está cumprindo. Se não está cumprindo, a oportunidade de melhorar, consertar. Porque quando vê a empresa que certifica, ela já vai ali e não vai ter aquela não conformidade. Então, eu posso ter uma não conformidade de outra, né, que ninguém é perfeito, você pode ter uma coisa errada, mas a maioria vai estar resolvida, porque você pode ter uma não conformidade maior e perder o sistema também. Sim, bem interessante você falou, né, que aí você tocou na não conformidade maior, né? Existe uma diferença, né? Que é a não conformidade menor e a não conformidade maior. É comumzinha, né? A não conformidade menor é aquela que a gente vai tratar, como o exemplo que eu dei aqui. Né? Você vai ter um plano de ação, prazos, monitoramento, e aí no próximo auditoria você vai reverificar a eficácia daquelas ações. A não conformidade maior é algo, a depender da norma, que fere de forma significativa, né, o teu negócio, que fere de forma significativa a integridade das pessoas, né, a parte da saúde, a segurança das pessoas, que prejudica significativamente ali um protocolo ambiental, né, uma poluição, que a gente está falando aí dos temas, né, de meio ambiente, né, sim, saúde e segurança, enfim. Então, são situações de não atendimentos extremamente significativos para a organização. Então, se eu tenho uma empresa que eu não tenho, vamos supor, vou dar um exemplo banal, né, minimamente eu tenho que ter um procedimento de contingência de emergência, mínimo, pela norma, né, de saúde e segurança, a parte ambiental. E aí, suponhamos que eu faço uma auditoria, e aí na auditoria lá da certificadora, né,
ele vem me falar, pô, cadê seu procedimento de De mostra contingência? de contingência. Eu não tenho procedimento de contingência. Cara, só o fato de você não ter, isso é uma não conformidade maior. Isso é o mínimo. Já perde lá com o certificado de cara. Você tem como regredir, né, para uma não conformidade menor, né, situações, para justamente não ter esse risco de perder a certificação. Mas vai depender da complexidade. Aí cabe também a mão do auditor, né, da classificadora ali, que vai avaliar a situação em específico. Mas nesse caso, para regredir ali, no mínimo, é você elaborar um plano de contingência mínimo, botar em vigor e iniciar a implementação imediata. Para você colocar isso com uma não conformidade menor. Ela vai estar ali ainda. Mas, desculpa, mas para você não ter o risco de perder a tua certificação. Esse seria um exemplo, assim, mais que me veio à cabeça aqui agora. Pois é, se você tem uma interna, você verifica isso antes e resolve isso antes de chegar no coisa. Exatamente. Por isso que ela é boa. A auditoria interna, Carlos, ela é uma das principais ferramentas de gestão. Para que você deixe sua organização de forma saudável possível. Então, por isso que eu falo de novo, repetidamente, maturidade. Né? Você identificou internamente, vamos tratar internamente. Então, para que a gente não tenha riscos de uma organização vir e você encontrar. E a outra. Não quer dizer que ela não vai achar, tá, Carlos? Não, ela sim, pode encontrar, é óbvio. É a amostragem. Mas quanto mais você identificar internamente, vamos supor, o auditor tá apertando lá. Mas só que se você comprova que você identificou na tua auditoria interna, ele não pode ser redundante de anotar a mesma coisa. Porque você já está tratando, inclusive. Você está tratando, né? Você está usando o sistema de gestão. A auditoria interna é uma ferramenta do sistema de gestão. Entendeu? Então, ter esse viés, né? Então, é muito importante a gente ter essa concepção. E, enfim, aí entra a questão lá de cada auditor também, né? E no nosso ramo offshore, agora saindo um pouco e sendo mais específico, além dessas auditorias, a gente tem ainda ISM e SPS, né? Nós temos meus queridinhos. Que também é o mesmo rito, né? Não tem assim, muita diferença a não ser a legislação que é. Mas essa é obrigatória, né? É uma certificação que se eu não quiser, não tem jeito. Não tem saída, né? O ISM, né, ele é voltado para o gerenciamento da segurança, né? E o ISPS é voltado para a proteção marítima, que é voltado para a questão de auditoria, de pirataria, né? Sabotagem, dentre outros aspectos voltados, assim, a grosso modo, segurança patrimonial de navio, né? Então, esses dois códigos, eles são obrigatórios para as empresas que operam navios. Só navio? Só navio. No caso assim, se você tem uma empresa que opera navios, você vai ter o certificado de ISM e ISPS, né? Desses navios, acima de 500 arqueação bruta. Abaixo disso não tem obrigação. 500 AB, né? E toda empresa que tem, lá, vamos supor, tem 5 navios. Cada navio tem sua certificação de ISM e ISPS. Mas a empresa tem que ter o dela, que é o DOC, né? Que a gente chama, que é o documento de conformidade. Então, que é o guarda-chuva disso aqui tudo. Se eu perco um certificado de um desse aqui, eu perco só esse. Mas se eu perder esse aqui, que é o guarda-chuva, todos ficam... Eu corro o risco de perder toda a minha frota, toda a operação. Paralisar, né? As operações. E a gente está falando de paralisar operações, está falando de dinheiro também, né? Que é o negócio que você falou. As empresas não são instituições filantrópicas, né? São organizações que visam, né, o lucro, né? E, enfim. E isso que eu acho mal barato, né? Porque, como a gente fala em dinheiro, né? Então, se a empresa perde, para o navio, ou né? Não pode parar outro ramo também. O funcionário
Perde também Todo mundo emprego, perde. perde salário, quer dizer, todo mundo perde. É igual- Por isso que é importante, né, esse É. negócio de auditoria. É importante a Sim. gente entender o sistema de gestão, porque às vezes a gente não presta atenção no que é um sistema de gestão de verdade, né? O que ele afeta, Sim. né, em todos os sentidos, né? Desde A magnitude, né? desde a alta é. administração até o Chão de funcionário. fábrica. Chão de É. fábrica. Cara, Em tudo. como é que eu vou dizer? A finalidade, né, cara, é essa. A gente tem que entender que, mais uma vez, né, é uma ferramenta do sistema de gestão. Tem que usar ela a nosso favor. Então, Sim. se a gente não tem trabalho, a gente não tem, né, empresa. E eu até faço uma analogia, né, da importância da auditoria. Ela é uma ferramenta, além de ser de sistema de gestão, ela é uma ferramenta de prevenção, cara. Prevenção de quê? De não atendimento a requisitos, prevenção de multas, prevenção de acidentes ambientais, Sim, materiais e pessoais. Então, a gente tem que olhar por esse lado, sabe? Então, maturidade é a palavra chave que eu gostaria de deixar para a questão da auditoria, assim, sabe? que as pessoas entendam que é É necessário, necessário, é importante. é importante e tentar... É igual você vai num psicólogo. O psicólogo, você tá com algum problema. Seu pessoal, enfim. E aí, pô, você vai te falar todos os seus problemas. Nem sempre... Aí o psicólogo ele vai falar várias coisas. Às vezes vai falar coisas que você não quer nem ouvir, assim, né? E você vai ficar bravo Mas com ele. vai ficar bravo com ele. Então, pô, você tem que absorver o quê? Aquilo que vai ser benéfico para ti. Então, é mais ou menos isso aí na linha da auditoria, né? É. Acho que... E tem uma questão também, se for do ISM, né, do ISPS, elas são mandatórias, elas são códigos que estão vinculadas à Convenção SOLAS, né, que é a convenção maior aí do ramo nosso, Que regula né, tudo, né? que regula tudo, né, da parte da salvaguarda da vida humana no mar, e dentre outros. E está atrelado à IMO, que é a Organização Internacional Marítima. Tá? Em paralelo à IMO, tem a ILO, que é a Organização Internacional do Trabalho. Que aí a gente traz um pouquinho o quê? A MLC. MLC. Também ainda tem a MLC, que é a Maritime Labour Convention. Né? Então, que também os navios estão se certificando. Embora no Brasil ainda é desejado. Ela já é mandatória, mas a gente já aplica isso em todos os navios, na verdade. Que é basicamente voltado mais pro ambiente de trabalho das pessoas, né? Você tem... É o Ministério do Trabalho Internacional. É um Ministério do Trabalho Internacional. É. Mais ou menos. Porra, excelente Analogia, finish. né? Isso é excelente. É verdade. É isso aí. É muita certificação, hein? É muito trabalho, hein? Muito trabalho. A gente trabalho. tá falando de 5 aqui, mas se a gente entrar em cada um, né? A gente até esqueceu de falar no começo, Carlos. As ISO, voltando às ISOs, né? Essas 3. Na 9, na 14 e na 45. A estrutura delas, né, de aplicação, objetivos, conformidade, documentação, análise crítica, enfim, políticas e tudo aquilo que tem dentro da ISO, essas 3, elas se falam, a estrutura das ISOs. Que depois a gente pode até fazer depois um podcast depara só de exatamente. Que uma fala. Exato. Ela quase tem a numeração quase igual, né? É praticamente igual. É igual. Então, elas se falam. Então, os anos amadureceram isso. Tem um rito, também. né? Tem um rito, exato. Agora, você é técnico de segurança, entra numa empresa que não tem certificação, ela fala para você assim, eu quero certificar. E aí? Eu vou falar, beleza, você quer certificar? Então a gente precisa ter vontade primeiro, né? Ter vontade, vem cá. Todo mundo está concordando com isso? Exatamente. Pra você entender, eu vou te apresentar, cabe ao profissional lá, né, que vai ficar de frente a fazer o que eu falei no início, né? Um gap analysis, né? Buscar o que eu preciso para poder mostrar para a alta administração. Você tem que pegar a norma, ler a norma, isso aqui, o que eu tenho? Não tenho isso, então faz. Eu preciso ter um procedimento para isso, preciso ter um procedimento para aquilo, preciso institucionalizar um controle X, um Y. Eu tenho que ter uma política, primeiramente. Né? Se a gente for pegar a hierarquia de documentação, tanto para as 3 ISOs, você tem o quê?
política, manual, procedimentos, instruções. Por último, que é os registros. É a nossa pirâmide aí, né, do sistema de gestão. Sim. Então, são os níveis de informações. Então, você tem que estruturar isso primeiramente. Tudo é igual redação. Eu te falo assim, Carlos, eu quero que você faça uma redação que fale sobre essa mesa cinza que possui 4 microfones. No início vai ser o quê? Vai ser fácil para você iniciar a tua redação? Você tem... Não vai ter uma dificuldade para iniciar a redação? Seja lá qual for o assunto. Não é normal isso? É normal. É igual qualquer implementação de qualquer processo. Seja de uma certificação, seja de implementar um simples procedimento. Não é rápido. Não, demora. Demora. Entendeu? Não é então, fácil, não. é paciência, é jogo de cintura, é mostrar o serviço para a tua alta administração, mostrar, né, que você está antenado, que você conhece, e mesmo se você não conhecer profundamente, você está buscando e apresentar isso. Ler a norma e como é que eu faço esse trem aqui, né? E vamos tentar. E vou além, cara. Ligar pros colegas. Porra, você falou tudo. Li sua mente agora. Cara, você falou o que é o mais importante. Buscar ajuda. Eu faço, gente. Me ajuda. Me ajuda. Isso é uma coisa importante, pessoal. A gente nunca sabe tudo. A gente está sempre aprendendo. A gente tem falado muito isso aqui no podcast. Eu sou muito... procurar estar sempre aprendendo. Então, não, vamos pedir. A gente tá um para ajudar o outro. Sem dúvida, cara. Você agora trazendo até um pouco do lado pessoal e também profissional. Cara, tudo que eu sou hoje, você é hoje, cara, eu sou grato a muita gente. Muita gente deu tem muitos amigos, cara, que porra, me ajudaram, entendeu? Tem problema? Claro que a gente tem decepções no dia da nossa profissional, né? Pessoas, mas tem muito mais gente. Tem muito mais boa do que ruim. Muito mais boa do que ruim, cara. Tem mais. Então, eu agradeço aí vários amigos que eu trabalhei, ou que eu trabalho hoje, né? Assim, a gente aqui, você, né, porra? Que a gente se ajuda, cara. Tem que ser humilde, entendeu? Sim. Ninguém sabe tudo. Então, todo dia. Hoje eu tô aqui, cara, tô aprendendo uma coisa, tô aprendendo algumas coisas, tô aprendendo aqui, não é porque eu tô falando sobre o assunto. Não. Tô aprendendo, cara. Isso é fato. E não é clichê, sabe? Assim, quem você me conhece, você sabe. Porra, não é pra parecer, né, cara? Acho que a gente tem que ser humilde, não ter medo de compartilhar informação. Medo de errar, né? Porque o erro também faz parte de você aprender. Tudo cara, faz. O erro, vamos fazer analogia, o erro é uma não conformidade. Vamos criar um plano de ação para melhorar e não errar mais. Melhorar. Então vamos ter maturidade para poder ter esse ciclo, né? De melhoria. Então é isso, cara. Não tem jeito. Então é nesse sentido, cara. É isso aí, Fábio. Pô, muito legal, cara. Muito legal esse papinho aí de auditoria, porque é uma coisa meio chata, né? Todo mundo... Bem chato, né? Todo mundo tem essa visão, né? Tem uma de que é chato, processo, quando fala em auditoria, vai começar a auditoria. Engraçado. O pessoal está sempre... Engraçado você tá falando isso aí de chato, cara. Cara, sabe qual o verbo? Que as pessoas usam para falar de auditoria? Eu vou sofrer auditoria. Todo mundo usa o verbo sofrer. É mesmo. Eu vou sofrer auditoria semana que vem. Eu sofri auditoria semana passada. Cara, se você pegar a maioria dos colegas, assim, das pessoas que a gente trabalha, que a gente escuta aí nas mídias, enfim. Cara, eu vou sofrer. A gente já usa um verbo negativo pra tal. Uma coisa que é boa. Uma coisa que é boa. Impressionante. Cara, mas é verdade, cara. Atire a primeira pedra quem nunca falou que sofreu ou vai sofrer uma auditoria. Bota aí no comentário quem nunca fez isso. Duvido. Nunca falou. É verdade. Fábio, cara, obrigado mesmo aí pela participação, né, por ter aceitado o convite. Prazer. Mas foi bom. Foi ótimo. Graças a Deus a gente conseguiu conversar um pouquinho aí, né? Desculpa aí se falhou alguma coisa, mas se esquecemos algum detalhe. Faz parte. Mas faz parte. É isso aí. Acho que foi gratificante mais uma vez. Lembrando que a gente ano passado fez um podcast sobre ISM. Quase um ano, ISM e SPS. ISM e SPS. Então, depois, caso você quiser botar aí... destrinchamos lá ele, né? Lá destrinchamos o ISM e SPS. Exatamente. Entramos nos pormenores. Exato. Mas no ISM, né? O SPS foi o finalzinho, a gente botou... É verdade, Mas é isso aí, pessoal. Obrigado aí quem está nos escutando, né? Que participou, que está aí acompanhando. De novo, né? Me ajuda aí, vamos fazer um like lá, compartilhar, se inscrever no canal
Isso ajuda a gente aí a expandir para que mais pessoas escutem, né? Tenha esse conhecimento de segurança e quem sabe, né, venha para cá, para esse lado aí de ser segurança também. Tá? Muito Isso obrigado, aí. pessoal. Até o próximo podcast Segurança Descomplicada. Tchau. Segurança descomplicada. Valeu!